Boa noite. Vou fazer aqui na verdade, um resumo. Uma palestra muito boa, e aí não dava para simplesmente traduzir, porque é muito grande. Aí eu peguei e fiz umas anotações, né, do que aquilo que era mais importante nessa palestra. E vou tentar transmitir aquilo que eu aprendi. Se você gostar desse tipo de coisa, por favor, dá o seu like. Diz até nos comentários, ficou legal, não ficou, não gostei, fica à vontade, né? Mas é uma coisa que eu faço para o meu crescimento. Eu acho que isso aqui também pode colaborar com o crescimento de outras pessoas. Na verdade, já estou regravando porque o primeiro vídeo saiu sem som. Vamos ver se esse sai correto. Oremos. Palestrante eu vou chamar de o monge, né? Não vou falar o nome ah, do, do padre, o monge, mas o monge. Acho que eu vou, nessas palestras, vou botar só o monge. Acho que é muito interessante. Vamos lá. Revelação espiritual sobre preparação. Esse documento apresenta uma mensagem espiritual sobre a necessidade de armazenar 5 alimentos essenciais para a sobrevivência em tempos de crise, de tribulação, né? Enfatizando que a preparação deve ser mais espiritual do que material. Ponto. Primeira entrada do que vai ser dito. São 5 tipos de alimento que vai nos ajudar neste tempo todo, que você tem que ter. Não tem escapatória. Não tem. Já tem um plano aí para frente do que você precisa ter, né? E esse planejamento você vai fazer e você vai aprender com isso, né? A segunda coisa é espiritual e o material. Se você, vou botar em pé de igualdade. Se você botar em pé de igualdade, a sua carne vai pedir sempre mais pelo material. E o mais importante é o espiritual, né? A sua alma, que vai acontecer contigo na eternidade, né? Então, isso aqui é um material para salvação da alma e para que o seu corpo consiga passar pela tribulação que está se formando no horizonte. Dizia assim o monge, né? Ele fala muita coisa, né? Então a gente vai tentando passar isso. Os 5 alimentos espirituais. O primeiro, palavra de Deus. A, liter... a leitura e meditação diária das Escrituras são apresentadas como alimento fundamental para a alma, mais importante que qualquer bem material. Nossa, pegou pesado. Não peguei não. Por quê? A palavra de Deus, aqui está todo o conhecimento necessário para você desvendar um pouco do jeito que Deus é. Para você ter conhecimento, primeiro, do que Deus é, segundo, para que você foi feito, terceiro, como é que é essa relação de vocês dois. Pedidos de Deus, modo de Deus operar, jeito de fazer Deus fazer as coisas. Gente, não é normal? Não. Deus sempre opera de trás para frente, né? Jeito de Deus falar, parábolas, direto, fora do tempo. Você tem que aprender a ler, a compreender as nuances disso, né? Às vezes não é claro, mas você vai começar. Na leitura da palavra, você vai começar a entender isto, né? Veja, nós somos católicos. E todo católico ele se baseia, né, na tradição, na doutrina. Tem mais uma coisa. Bom, tradição. Tradição é o conhecimento que é passado de geração em geração, que ele pode ser oral ou escrito. O conhecimento escrito, palavra de Deus,
né? Primeira coisa que veio é a tradição oral, era passado por palavras, depois que foi escrito. Tudo que está escrito veio depois, né? Então a pessoa fala assim, só interessa o que está escrito. E aquilo que não foi escrito? E aquilo que só é passado de geração para geração? Todo o conhecimento dos santos. Não está na palavra de Deus, né? Então, se você não tiver o norte dado por aqueles que vieram antes, que compreenderam essa passagem, você vai ficar perdido, né? Então, a palavra de Deus, Deus nos chama a ler e meditar isto. Por quê? Porque é nessa forma que Deus vai te orientar todos os dias. É nessa forma que Deus vai te formar como é que Ele quer que você seja. Né? E vai revelar uma série de coisas sobre você e sobre Ele. E como vocês têm que agir em conjunto. Né? Isso é um alimento que é fundamental para minha alma. Tem muita gente que está morrendo por aí por falta de alimento na alma. Falta de alimento da alma vai gerar estresse, vai gerar aquelas doenças psicológicas todas, né? Não tem alimento para a alma não é alimentada. Muitas pessoas só querem alimentar o corpo. Sem alimento para a alma definha e vai ter doenças e vai morrer. Né? E você morre junto. Então, você tem que ser alimentado. Então, a palavra de Deus tem que ser feita diariamente. Ok? Segunda coisa, segundo alimento, a Eucaristia. Participação frequente na Eucaristia é destacada como fonte de vida espiritual e graça, sendo essencial para manter-se firme na fé. Então, a Eucaristia, o próprio Jesus vivo, em pão ali, transfigurado, transubstanciado, desculpa, ele é chave para a manutenção de você ficar de pé, né? Então, fica a dica, esse é o segundo alimento. O terceiro alimento é a oração. Uma vida de oração constante, estruturada e profunda é vista como oxigênio da alma, necessário para enfrentar as tribulações. Ponto, ok? Poderia passar aquele passagem, mas eu prefiro falar alguma coisa. Eu rezo o terço tal. Tá bom, a reza do terço é importante? Reza do terço, aprende. É para se manter em oração. Mas não é oração profunda. A não ser que você saiba orar o terço. Né? Quando você vive cada palavra que você está falando ali. Na maioria das vezes a gente só não se mantém em oração. Passando, rezando, recitando a cada uma das orações, mas não entrando em oração profunda. Então Deus ele quer que você tenha uma oração constante, ou seja, não é para fazer, eu quero hoje, daqui a 2 dias, da semana que vem ou quando eu precisar. Isso não é oração constante. Isso é comércio da fé com Deus. Esquece. Não vai funcionar. Só por misericórdia, né? Que Deus está vendo que você está em extrema necessidade para ver se você acorda e pega no tranco e volta para a oração. Porque a oração é o momento que você, no fundo, sai de tudo para ter o seu encontro com Deus. No seu encontro com Deus, vai mudar as coisas dentro de você e depois ao seu redor. Sem esse encontro com Deus, esquece, o resto todo não existe. Tá? Primeira coisa. Então, Deus está falando que tem que ser constante. Por quê? Você pode comer hoje e só comer daqui a uma semana, ou daqui a 15 dias, ou um mês, ou só quando você precisar. Não, você vai definhar e morrer. A oração é a mesma coisa. Você tem que fortalecer a sua alma, né? O seu espírito. Né? Essas duas formas de você fortalecer a alma e o espírito é pela oração. Encontro com Deus vivo. Então, por isso que a gente tem que ser constante. Segundo, tem que ser estruturado. Tá bom, eu vou rezar constante, vou orar todo dia, tá bom. Vou pegar a palavra todo dia para rezar a palavra todo dia, tá bom. Que horas? Como vai ser isso? Você tem que estruturar isso. Às 9 da manhã, minha oração de abertura do dia, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não sei qual você acorda. Acordar aquilo, fazer o teu passeio com Deus, a sua oração.
e ali fazer seu pequeno encontro com Deus, ok, na hora do almoço você faz o segundo, se você conseguir, porque já está banhoado, final do dia, a oração da noite, na qual você vai agradecer a Deus, tá? Eu estou colocando aqui o jeito que você vai descobrir. Eu, né, duras penas eu descobri o meu, né? E é onde entra isso também, ó, tanto para a oração quanto a leitura da palavra. Tem que ser estruturado, tem que ser constante e tem que ser profundo. Se você quiser reais coisas de Deus, enquanto real com Deus vivo, você tem que ser profundo. Se ficar na superficialidade, você vai viver reclamando de tudo e nunca ter encontro com Deus. Fica a dica. Né? E isso, a oração profunda vai te ajudar na formação para você agradar a Deus e passar pelas tribulações. Porque as tribulações, elas vêm. Deus deixa elas acontecerem para te testar. E saindo do teste vitorioso, você agrada a Deus. Ok? Discernimento espiritual. Isso aí eu falo, mas eu falo toda hora. Nossa, eu falo muito sobre isso. Conhecimento da doutrina católica e o cultivo do discernimento são fundamentais para distinguir a verdade do erro, especialmente em tempos de confusão. Qual é o tempo que a gente vive? Tempos de confusão. Então, o discernimento espiritual ele tem que ser exercido o tempo inteiro, né? Nas pregações, nas palavras, nos acontecimentos, no nosso dia a dia, ajudar nas decisões da nossa vida, discernimento espiritual. Né? Para ter o discernimento espiritual, eu sempre faço, tem até um, como é que é, é um retiro até interessante, discernimento espiritual de o Santo Inácio, se não me engano, né? É fantástico, né? Eu demorei anos para conseguir compreender como eu faria isso, e depois, quando fiz esse retiro, descobri, estava já tudo elencado, eu entendi perfeitamente o que Deus tinha falado e feito aquele exercício espiritual. Ah, ele baseia-se em três partes. Primeiro, bom senso, né? Segunda coisa, parte espiritual, discernimento do bom senso, discernimento espiritual e discernimento doutrinal. Rapidamente falando, né? Discernimento do bom senso ou senso comum. Ou seja, tem coisas que vai vir para vocês, vai ver uma coisa e fala assim, isso aí tá errado. Isso aí tá longe, né? Alguém fala assim, você pega aqui, você vai pular do terceiro andar e vai dar tudo certo. Você vai cair lá embaixo, mas não vai se machucar. Esquece. Cimento natural diz, isso aí tá errado. Né? Não preciso nem partir para o segundo. Então, primeiro, já diz que está errado. O discernimento espiritual, quando te dá uma informação, puxa, pelo bom senso, parece ser bom isso aí, parece ser verdade, parece. Né? Pelo que eu sei, que eu conheço, parece. E vou submeter a Deus. E dentro de você, o Espírito Santo vai se mover e vai dar duas situações. Né? Ou vai ser sim, vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar um senso de falar assim, vai em frente, ou vai vir aquilo dentro do teu coração assim, isso aí não presta. Por quê? Eu não sei. Né? Mas muitas vezes é aquele negócio às vezes, da mãe fala assim, isso aí não presta não. Por quê? Não sei. Sei que não presta, e geralmente a mãe está certa. Né? É o discernimento espiritual que Deus dá a gente. Né? Fala assim, faz isso não, que isso aí vai dar errado. Né? Então vem um espiritual, mas a gente não sabe por quê. E aí você tem que partir para o doutrinal. E aí você tem que conhecer doutrina. Você tem que conhecer o catecismo da igreja. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer para que você consiga fazer a terceira parte. E Deus vai te mostrar na doutrina, no conhecimento de Deus, que aquilo está certo ou errado. Aonde está a falha? Né? Discernimento espiritual. Esse é o quarto alimento. O quinto alimento que Deus quer para nossos tempos é amor de Deus. Amor
praticado ao próximo, expresso em gestos concretos de serviço, perdão e generosidade, e apresentado como vínculo de perfeição e força para superar as crises. Bom, aí essa parte aí, o que acontece? Deus vai te nutrir, vai te informar, vai te fazer crescer, vai te encher de amor, vai te fazer um montão de coisa. O Espírito Santo mesmo vai te levar ao irmão, vai te levar a servir, a fazer coisa pelos outros, né? Esse vídeo aqui é um serviço, né? Fazer algo por irmão, passar conhecimento, passar como Deus opera, como se entra em oração. Isso também é serviço. Mas eu lembro que muitas vezes a gente é chamado na igreja, você vai tomar conta disso aqui. Pronto, vou lá, estou tomando conta. Precisa de alguém fazer isso, toma conta. Eu já falei de livraria, montei uma livraria. Foi lá, muitas vezes, sei lá quantas vezes, serviço de oração pelos outros, tal, oração, acompanhamento, organização de retiro, sei lá, tem um montão de coisa. Trabalhar em muitas igrejas tem aquelas cantinas para ajudar quem precisa, está passando fome, distribuição de alimento, tudo é serviço ao irmão. Né? E eu, muitas vezes, fui chamado a trabalhar em retiros, e nesses retiros, muitas vezes, me botaram uma vez como na figura de Deus. Como é que é isso? Cada um, as pessoas iam sendo colocadas, um era Deus, outro era um pai, outro era uma mãe, tinha um outro Deus, tinha um avô, tinha autoridade religiosa, tinha professor, tinha várias personalidades que as pessoas sentiam assim, ó, e depois era uma dinâmica que você chegava nessa pessoa e você falava aquilo que você queria dizer, né? Às vezes você chegava ali, uma pessoa não tinha coragem de falar para o pai alguma coisa, mas chegava ali e fazia, ó, pai, eu queria te falar isso, como eu gosto de você, eu te perdoo por isso, né? E por aí. Depois, quando você chega na vida real, né, digamos assim, você vai ter um contato com seu pai e você vai conseguir falar. Porque você já fez aquele exercício espiritual. Ok. Mas aí dessa vez eu fiquei na figura de Deus. E é maravilhoso. Todas as coisas que acontecem, né, as coisas mais surreais acontecem. Mas teve um caso que me surpreendeu muito, né? Que você vai, chega, a maioria das vezes você não precisa falar muita coisa. Deus, às vezes ele fala algumas coisas, você vai lá e fala para a pessoa, e aquilo é o suficiente para desmontar a pessoa, porque Deus é sempre na vírgula, né? Impressionante como a palavra do Senhor é uma faca de dois gumes, né? Porque ela vai, penetra entre a alma e o espírito, e é sempre exato. E aí chegou essa senhora, e começou, cara, já veio com o dedo assim. Aí veio assim, você, Deus, não fez isso, ou tal situação não fez aquilo, você me deixou sozinho, e vomitando, né? Toda a raiva que ela tava. Meu Deus do céu, isso era no meio do retiro. Eu imagino o coração daquela mulher o tempo inteiro da vida dela, cara de transtornada. Eu falei, ih, a coisa vai ficar feia aqui. E eu não sei o que fazer. Nessa hora que eu não sei o que fazer, eu vou para Deus. Né? Eu fecho meus olhos, Senhor, me ajuda. Eu não sou Deus, eu não sei a resposta. Eu não sei o que fazer aqui. E ele falou assim: fala aquilo que eu te falar. Só isso. Tá bom. Ela falava. E aí Deus, ó, fala uma coisa, eu plá. Fala uma coisa, plá. Tal situação você estava assim, assim, assim. Eu estava lá. Eu fiz isso e aquilo. Eu não deixei que isso acontecesse. Eu fiz aquilo. Com teu pai eu fiz aquilo, aquilo, aquilo lá. Eu fiz aquilo. E ele, pum, pum, pum. Lá, quando ele falou para a sétima, oitava coisa assim, a pessoa, o rosto dela, estava uma raiva. A raiva foi acabando, foi tranquilizando, foi tranquilizando. Daqui a pouco o olho começou a marejar e começou a chorar e foi lá e me abraçou. Aquela senhora foi lá e me abraçou. E aí Deus ainda falou algumas coisas lá no ouvido dela, né? Eu falei, senhor, obrigado, porque essa eu não tenho a menor ideia como eu vou sair dessa. Tem coisas que Deus manda de fazer que são fantásticas. Então é serviço ao irmão que a gente nunca sabe o que vai fazer, né? Então, fica aí. Os 5 alimentos são esses. E eu vou dar mais umas coisas que o monge falou. Preparação material versus espiritual.
Esta mensagem ressalta que, embora a prudência material seja importante, é óbvio, ela é inútil sem a preparação espiritual, senão você não aguenta. Você pode estar com toda a preparação material certinha, tudo, fez tudo lá, mas se aqui não for preparado por Deus e aqui não tiver em Deus, você não suporta. Ok? Então Deus tem que falar isso. Né? O exemplo bíblico de José no Egito é citado para mostrar que Deus aprova a prudência, mas prioriza o alimento da alma. Ou seja, a José no Egito ele ficou preso lá 30 anos, sei lá quantos anos, 40 anos, não tenho a menor ideia mais, só em preparação para aquilo que ele deveria servir. E aí, no momento certo, Deus eleva ele, num tempo de grande tribulação, e ele foi preparado para fazer as coisas de Deus e saber trabalhar as coisas da matéria para servir a Deus, tanto ao Egito quanto a salvar toda a família dele, os hebreus. Né? Só um homem realmente, ou uma mulher, né? totalmente no espírito, é capaz de fazer essas coisas. Continuando. Exemplos dos santos e mártires. São citados exemplos de santos e mártires que sobreviveram espiritualmente em situações de extrema graça. A esses dando alimentos espirituais e não por possuírem bens materiais. Ou seja, Deus faz milagres usando as pessoas. E esses milagres na vida dos santos, de todos os mártires, servem para nos mostrar o caminho de Deus, como ele sempre opera milagres para sustentar o seu povo. Mas ele sustenta o seu povo. Ok? Por isso que você tem que se converter, para que você seja do povo e seja sustentado por ele nos tempos das tribulações. Ok? Continuando. Já falei muito tempo. Aplicações práticas. É uma orientação de ações concretas para armazenar esses alimentos. Definir horários diários para a leitura da Bíblia. Senão a gente bagunça. Ou deixa para a última hora e acaba não fazendo. Então, você tem que começar a se organizar. 2. Participar na missa e adoração ao Santíssimo. Uma adoração ao Santíssimo, isso é claro, né? Mas uma adoração ao Santíssimo é maravilhoso. Ficar ali, baixar a cabeça e falar: Senhor, cura-me, fortalece-me, levanta-me, Senhor. Estou aqui, Senhor, sei lá, que eu só vim te adorar, Senhor. É maravilhoso. Bom, fica. Né? Estruturar uma rotina de oração, incluindo o rosário. Né? Não é só rezar o rosário, é orar o rosário. Segundo, oração, encontro com Deus. Você tem que ter isso para ser sustentado por Deus. Né? Encontro é diário, tá? Não esquece. Estudar o catecismo e bons livros espirituais. Você tem que estudar o catecismo. A maioria não tem noção do que é ser católico. Mas, antigamente a gente aprendia a ser católico em casa. Né? Pai e mãe ensinando as coisas certas, as coisas erradas, o que fazer, não fazer. Isso já está no cerne da família. Hoje em dia, então, leia o novo catecismo. Leia. Que a gente vai começar a montar o que é certo e errado na sua cabeça. Para fazer né, o discernimento espiritual do bom senso, catecismo. Doutrina, catecismo. Ok? Bons livros espirituais, não, né? Óbvio. Eu tenho uma livraria ali enorme. Eu até tenho assinatura da livraria Católicos. Esqueci. Mas são recebo livro todo mês. E além de bons livros espirituais, boas pregações, né? Puxa, uma pregação boa, vindo do lado espiritual, que vai te aprofundar, vai te gerar fé, vai te mostrar como faz o caminho. Uma maravilha. Que te explica, né? Praticar o amor de Deus e a obediência diariamente. Então, isso eu acho que não precisa de muita explicação. Finalizando a mensagem final, esperança e vitória. A preparação espiritual não serve apenas para sobreviver, não é isso que Deus quer. Não quer que só você sobreviva.
mas é para vencer e ser luz no meio da escuridão. Ele quer que você seja cristão. Ele quer, Deus Pai quer olhar para você e ver um novo Cristo ali, ó. Meu filho, minha filha está ali. Essa pessoa que me agrada. Uma maravilha isso, né? Ele fala assim, pô, o que você quer hoje? O que você quer hoje? Né? Você quer isso? Tá bom, filho. Então, Deus quer conversar com você, né? Bom, e no meio da escuridão ele quer que você seja luz para outros, né? Essa mensagem conclui com um chamado à ação contínua. Ah, não é, não vou à missa todo domingo, está resolvido. Querido, você não aprendeu nada. Se isso é o teu grande ação de Deus, você está na recuperação do pré-primário, ok? Lembramos que que a fé sem obras é morta, ou seja, você tem que ter uma fé viva, transformada, renovada, ressuscitada, a fé no ressuscitado, no Cristo vivo, e que isso te leve a ações concretas diárias de fé, que te leve à oração, que te leve a ajudar o próximo, que te leve a escutar o outro, que te leve a fazer a penitência, que te leve a fazer um jejum, que te leve a ações obediência a ações de Deus, aonde Deus te mandar ir, né? Então, queria deixar esse ensinamento do monge para vocês.